Vamos seguir então. Aula passada a gente falou sobre introdução de funções. E agora eu vou colocar algumas outras coisas que vale a pena a gente falar sobre funções aqui, que são outras formas de escrever funções, tá? Que são igualmente importantes e vale a pena a gente fazer e falar sobre elas, porque elas vão ser utilizadas certamente, tá? O JavaScript ele passou por atualizações ao longo do tempo. Algumas coisas foram introduzidas, outras foram descontinuadas e algumas atualizações coexistem com coisas antigas. Então isso aqui é o modelo clássico, é a primeira forma de escrever função que o JavaScript inseriu, tá? Aí existe uma outra forma, que é uma notação, que é uma função baseada no nome de variável. Eu vou começar falando sobre uma função que é muito importante no mundo da programação, usando JavaScript, que é uma função que se chama função anônima. É uma função anônima. Função anônima é o que? Você só abre e fecha parênteses, tá? Para indicar que vai ter um portal de parâmetros. Você vai usar um símbolo chamado cometa, que é igual e o sinal de maior. E vai abrir e fechar o corpo de escopo. Beleza, isso aqui é uma função. Ela não tem nome. Então como é que você usa ela? Geralmente é uma função passada como parâmetro em outras funções. Então eu não quero necessariamente nomear uma função, eu quero só usar uma função nesse exato momento. Eu quero passar uma função com uma lógica ali dentro para ela ser executada depois. A gente vai ver isso com detalhe um pouco mais para frente quando a gente entrar em listas, em funções de lista de novo, vai ficar mais claro. Mas por hora é importante ressaltar que isso aqui é uma função anônima. Então a gente passa um portal de parâmetros, não dá um nome para ela, por isso que ela é anônima, chama o cometa e o cometa sempre está apontando para um escopo. Então é um portal de parâmetros e o cometa apontando para o escopo. Então aqui, ó, eu posso passar, por exemplo, username como string. E aqui dentro eu vou usar normal, username. Esse username aqui, ó, por mais que já exista declarado no meu escopo, ele vai se referenciar a esse aqui, ó, a esse username da função, tá? Só que não é uma boa prática colocar nomes que já foram utilizados, mesmo que eles não se misturem, mas vai ficar confuso de ler. Então, username for this parâmetro é o username para esse parâmetro aqui, tá? Eu posso passar os parâmetros da mesma forma com que uma função tradicional, porque aqui é um portal de parâmetros normal. Vou passar quantos parâmetros forem necessários, né? E aqui, enfim. E eu posso nomear uma função anônima da seguinte maneira. Digamos que eu quero nomear ela para reutilizar ela várias vezes em outros lugares. Eu só vou chegar aqui antes, vou colocar const my function 1 igual, aí beleza. Aqui ela já não é mais anônima, ela ganhou um nome chamado myfunction1. Então aqui eu vou dar o console log do parâmetro que eu estou passando, que é username for this param. Eu vou só mudar isso aqui para generic param1, é o parâmetro 1 genérico. O que eu vou fazer? Console.log e vou executar. Não, desculpa. Eu vou só executar minha função mesmo, passando um parâmetro qualquer aqui. Um texto qualquer.
Então ela se tornou uma função como a outra lá. Só é que é uma forma diferente de eu escrever ela. Tem motivo para isso aqui existir? Tem motivos técnicos que não vale a pena ficar explicando agora, mas vale a pena saber que existe esse método aqui. Eu posso tanto criar ela sem nome ou passar um nome para ela através dessa formatação de constante. Se eu deixar o mouse em cima aqui, ó, aí vem uma diferença que ele está dizendo que o tipo dessa constante é essa assinatura aqui, ó, inteira, que é uma função anônima que passa um parâmetro de string e não retorna nada. Void, pode ver que não tem return aqui dentro. Void significa que não tem return, ela não retorna nada, ela retorna vazio, tá? A gente já no futuro a gente vai entrar aqui com mais detalhe, eu acho meio cedo demais para ficar. Mas você vai ver que não tem um tipo como string ou número, ou poderia estar só void aqui, mas é que não é só void. A, a variável é uma função que recebe um parâmetro do tipo string e não retorna nada, entende? Mais pra frente a gente vai falar sobre types, e aí isso aqui vai fazer mais sentido. Por enquanto, vamos se atentar que existem funções anônimas, né? E o que acontece? Agora eu vou deixar um pouquinho mais complexo aqui. Eu vou criar uma função chamada execute function. Vou criar um portal de parâmetros e um escopo. Beleza, criei uma função chamada execute function. Vou passar como parâmetro uma função, tá? Vou chamar aqui de function to execute from param. E o tipo dela, como a gente tinha visto, vai ser o tipo de função anônima. Aqui eu estou dizendo que o tipo da variável que eu quero é uma função que não passa parâmetro nenhum e que não retorna nada. Então isso aqui pode ser usado da seguinte maneira. Eu vou chamar o function to execute e vou executar ela, porque ela é uma função. Isso aqui eu estou tipando ela e dizendo o tipo do meu parâmetro é uma função que não recebe nada e não retorna nada. Mas aqui em cima, por exemplo, tinha 3 parâmetros, cada um tinha um tipo, string, string number, né? Aqui tem um parâmetro que é uma string. Aqui o parâmetro é uma função que não recebe nada e não retorna nada. Então eu poderia só fazer, por exemplo, execute function. Essa aqui, o execute function é uma função, então eu vou executar. E ele está pedindo para eu passar um argumento, que é um argumento que tem que ser nesse modelo aqui. Uma função que chama um corpo. Eu vou executar isso aqui, ó, aqui, com essa execução. Então eu posso passar aqui dentro, por exemplo, console.log função executada dinamicamente de uma outra função, tá? Então, esse console log só vai acontecer quando essa função anônima for executada. Essa função anônima está sendo passada para execute function e aqui ela ganha um nome. No parâmetro ela ganha um nome. Entendeu? Então, aqui é uma função que eu dei nome já na assinatura dela. Aqui eu criei uma função anônima e chamei ela de function1 numa constante. E aqui eu criei uma função anônima e estou dando nome para ela durante o parâmetro, no momento da parametrização. Aí aqui eu consigo executar ela. Então, se eu executar o execute function
né, que está sendo executado com esse parênteses de fora aqui, aí eu estou passando como parâmetro uma função anônima, tá? Vou dar um run, função executada dinamicamente de uma outra função, tá? Poderia também fazer, por exemplo, uma constante name, naming before send. Significa que eu estou nomeando antes de enviar. É isso que eu escrevi em inglês aqui. Aí eu vou criar uma função anônima e vou dar um outro console log aqui chamado outra função anônima. Vou chamar o meu execute function, vou executar e vou passar para dentro dela a minha função que eu nomeei antes de enviar. Fica um código mais limpo de ler, tá? Só que quando você pega prática nisso aqui, ó, você não faz isso aqui. Você vai direto já no ponto. Está passando uma função dentro de uma função. Passei uma função anônima que foi escrita no momento da execução, que é nomeada no parâmetro. Claro que você não pensa assim, né? Você vai direto, o teu olho lê, você já sabe o que fazer. É prática de leitura, prática de escrita. Isso aqui é uma coisa que tem que ser praticada. Você tem que fazer e refazer, e refazer, e refazer até você entender, as partes, os parênteses, né? O editor de texto ele já vai deixar os parênteses com cores diferentes, tá? Quantos mais parênteses tiver, mais cor ele vai gerando para ficar bem nítida a diferença. Então, esse amarelo não se mistura com esse... Aqui é outro, né? O roxo é outro parênteses. Já deixa também as chaves roxas para dizer que é parte dessa função aqui. Isso aqui é um bloco de função. E o execute function está ao redor. E dentro do execute function também está dando roxo aqui para não misturar com o amarelo. Beleza? Então aqui a gente criou uma função anônima, demos um nome para ela antes da gente enviar e passamos essa função no execute function. Aqui fica mais limpo de ler, tá? Então mais para frente aí quando a gente for voltar. Então o que que eu indico? Refaz as funções, reescreve elas, escreve função anônima, função, né? A função anônima seria só sem o nome aqui. E também podemos fazer uma função nomeada em forma de constante, né? Uma constant function, que é isso aqui. Então, função anônima não tem nome. Uma constant function é uma função anônima que ganha o nome na constante, tá? E uma função pode receber uma função também com parte do parâmetro e passar uma função anônima para ela, que ela vai ganhar um nome aqui durante a execução e a gente vai executá-la aqui dentro, dinamicamente, tá? Isso aqui é bem útil, tá? Vai ficar bem claro daqui a pouco. E claro, a gente pode passar outros parâmetros junto com a função, né? Pode passar aqui, por exemplo, um, um ID, sei lá, user ID, que é um número, né? E a gente pode, enfim, fazer várias coisas. Essa função anônima aqui, ó, ela pode ter parâmetro passado para ela. Posso dizer que eu espero, por exemplo, um ID aqui que é um número. Aí eu preciso passar aqui, por exemplo, ou 3. Estou esperando passar um número. Então, aonde eu estou executando ela aqui, ó, nesses dois lugares, eu posso estar esperando um ID que é um número, tá? Aí eu posso colocar aqui console log, função executada dinamicamente de uma outra função e um ID sendo passado para dentro dela aqui. Aqui, ó, como a gente está executando também, não está passando nada, mas é uma outra função, né? Então, ó, executei, função executada dinamicamente de uma outra função, passamos o ID 3.
Aqui a gente não está recebendo nada desse naming before send. A gente teria espaço para receber aqui também. ID também, né? É o mesmo ID que está sendo passado aqui, é o 3. O 3 vai chegar tanto aqui quanto aqui, ó. Tá? Então, se eu executar de novo, ó, função executada dinamicamente, o ID 3, outra função 3. Beleza? Então, a gente fez uma mistureba aqui, só para mostrar o quão dinâmico pode ser a passagem de parâmetros, a chamada de função. Minha indicação é escreva, reescreva e tente entender antes de você prosseguir, tá bom?